No próximo capítulo da novela Cara e Coragem, Clarice abrirá os olhos da sua mãe em relação ao Léo e Regina. Marta ficará extremamente arrependida por ter acreditado na bondade de seu filho. As duas irão se unir e começar a armar um plano para desmascarar Léo de uma vez por todas. Ainda hoje, Lu, Rico e Ítalo colocarão Duarte contra a parede e o farão revelar a sua identidade. Com toda a coragem do mundo, o falso americano marcará de fazer um evento em sua casa para contar a todos da sua farsa. E ainda, Moa escutará uma conversa de Patty e começará a lembrar dos momentos do seu passado. A partir disso, o dublê ficará completamente fora de si e prometerá se vingar de Danilo da pior forma possível. Após Clarice se animar com o resultado da auditoria da SG, ela vai atrás de sua mãe e avisa: "A gente precisa falar sobre o Léo, mãe." Intrigada, Marta pergunta: "O que foi, minha filha? Eu tô tão feliz que ele finalmente tomou uma atitude decente, filha." Clarice responde: "Você viu que o levantamento das contas mostrou vários contratos superfaturados assinados pelo próprio Léo, não viu?" Marta pergunta: "Onde você está querendo chegar com isso, minha filha?" Com toda a seriedade do mundo, Clarice responde: "O Léo e a Regina com certeza estavam desviando dinheiro da SG. Não tem outro motivo para ter esses contratos superfaturados. E não para por aí. Eu ainda ando muito desconfiada do Léo." Mais intrigada do que já estava, a mãe de Léo pergunta: "O que você tá querendo dizer com isso? Você acha que ele continua aprontando mais alguma coisa?" Clarice responde: "Mãe, você lembra que o Léo foi capaz de expulsar a gente do apartamento? O Léo não é nenhum santo. Eu tenho certeza que deve ter mais sujeira jogada embaixo do tapete, viu?" Nervosa com toda a situação, Marta começa a se tremer dos pés à cabeça e aflita comenta: "Por mais que esses documentos comprovam tudo, é muito difícil aceitar que o Léo se transformou numa pessoa gananciosa, sem escrúpulos." Neste momento, Clarice começa a relembrar do passado e encara sua mãe. Determinada em desmascarar o seu irmão de uma vez por todas, Clarice diz: "Ele já desviou dinheiro quando você vivia na Argentina. Por isso eu o afastei da empresa, lembra?" Ao ouvir essas palavras, Marta se arrepende de ter acreditado em Léo durante todo esse tempo e avisa: "Minha filha, o seu irmão errou. A auditoria comprovou as suas suspeitas. Mas é o meu filho, o seu irmão. Veja bem o que você vai fazer. O Jonathan havia tentado me alertar das atitudes do Leonardo antes, mas eu não quis ouvir." Em seguida, a dupla decide ir até a companhia para falar com Jonathan. Porém, antes de saírem de casa, Clarice decide abrir o jogo com a sua mãe e pede: "Peraí, mãe. Tem mais uma coisa sobre o Léo que você precisa saber." Ao notar um comportamento estranho da sua filha, Marta pergunta: "O que foi, Clarice? Que cara é essa?" Com toda a seriedade do mundo, Clarice responde: "Além de todas essas atrocidades que o Léo foi capaz de fazer, eu tenho a certeza que ele está envolvido com aqueles caras que queriam tirar a minha vida." Neste momento, Marta fica completamente fora de si e pergunta: "É sério o que está me dizendo? Por que você acha isso?" Em seguida, Clarice começa a explicar todos os detalhes à sua mãe e responde: "Eu só preciso dar um jeito de provar que ele está envolvido em toda essa tramóia. Só assim eu vou poder ficar em paz." Em seguida, Marta começa a passar mal e tenta digerir todas as informações que acabou de ouvir. Minutos depois, as duas pegam suas coisas e vão até a SG. Assim que chegam, Marta vai falar com Jonathan, enquanto Clarice vai atrás de Léo.
Ao ficar cara a cara com o cientista, Marta dispara a chorar e pede: quero te pedir desculpas por não ter te ouvido quando você tentou me alertar em relação ao Leonardo. Assim que escuta essas palavras, Jonathan encara a mulher e comenta: tá tudo bem, dona Marta. Uma hora eu sabia que você iria cair na real e se dar conta de que seu filho é um vigarista. Arrependida, Marta comenta: mas eu precisava manter a imparcialidade e agir de forma justa. Os dois continuam conversando por mais algum tempo, e Jonathan consola Marta, que aparenta estar extremamente nervosa com toda a situação. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Lu, Ítalo e Rico continuam conversando com Duarte. Determinada, a irmã de Patty dá um checkmate no falso americano e avisa: você vai revelar a sua identidade, seja por bem ou por mal. Já passou da hora de acabar com toda essa sua farsa. Confiante, Rico comenta: se você não contar, a gente mesmo vai te desmascarar. Eu acho que você não ia querer isso. Pense em tudo que você vai perder, Duarte. Nervoso, o aliado de Danilo pede: calma, vamos conversar. Porém, o instrutor de parkour começa a perder toda a sua paciência e avisa: a Lu e o Rico estão certos, Duarte. Ou você conta, ou a gente mesmo vai te expor. Chega dessa farsa. Mas me explica, por que tudo isso? Quem está por trás de toda essa farsa? É o Danilo, não é? Sem saída, Duarte começa a se tremer dos pés à cabeça e, arrependido, explica: sim, o Danilo me obrigou a fazer isso. Eu não tive outra opção. Eu tava apertado, precisando de um dinheiro. Ele está por trás de toda essa farsa envolvendo Bob Wright. Mas eu já entendi. Eu tô arrependido. Eu vou revelar quem eu sou para todos. Só peço mais um pouco de paciência. Neste momento, Ítalo coloca Duarte contra a parede e avisa: chega dessa farsa. Acabou. Você tem que parar com isso agora, tá me entendendo? Bob explica: eu vou acabar com Bob Wright. Eu vou dar um evento na minha casa e chamar todos os meus amigos e pessoas mais próximas. Todos que conheceram o Bob. Assim eu vou contar a todos de uma vez só quem eu sou de verdade. Chega. Eu também tô cansado disso tudo. Em seguida, Duarte começa a fazer os convites e envia para várias pessoas para uma reunião na mansão de Bob Wright. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Patty aparece junto com Moa. Neste momento, o pai de Chiquinho começa a ficar muito curioso para saber o que realmente aconteceu com ele no dia em que quase perdeu a vida. Intrigado, ele encara Patty e pergunta: afinal, como é que eu caí daquele prédio? Foi por acidente? Eu não tô lembrando, sabe, Patrícia? Eu tô tentando forçar minha cabeça aqui, mas nada adianta. Em seguida, Patty pensa rapidamente em uma desculpa para contar ao Moa. Nervosa, ela pensa: eu não posso contar para o Moa que o Danilo foi o culpado. Ele vai ficar extremamente fora de si e perder a cabeça. É melhor que ele descubra isso sozinho com o tempo. Neste momento, Moa começa a ficar intrigado com o silêncio da mulher e pergunta: Patty, está me ouvindo? Me conta! Como foi que eu caí daquele prédio? Em seguida, Patty responde: fica calmo, Moa. Com o tempo você vai entender tudo. Mas eu juro pra você que não foi um acidente. Ao ouvir essas palavras, Moa regala os olhos e pergunta: como assim? Do que você está falando? Patty responde: na hora certa você vai saber de tudo. Você está recuperando sua memória aos poucos. Deixa isso pra lá. O que importa é que você vai ficar bem logo e que o pior não aconteceu. Não se preocupe com isso. As providências já estão sendo tomadas. Enquanto isso, em outro canto da cidade,
Fernanda sai da delegacia após prestar seu depoimento contra Danilo e vai atrás de sua suposta irmã. Assim que fica frente a frente com a loira, a filha legítima de Célia avisa: Rebeca, a gente precisa conversar. Ao notar um comportamento estranho da vendedora, Rebeca pergunta: Que cara é essa? Aconteceu alguma coisa? Determinada em mandar Danilo de uma vez por todas para trás das grades, Fernanda responde: Olha, eu acabei de sair da delegacia e contei tudo o que aconteceu na noite em que o Danilo empurrou Moacir aqui do prédio. Porém, tem uma coisa que eu não soube explicar. E só você pode contar aos investigadores isso. Neste momento, Rebeca regala os olhos e pergunta: Que coisa é essa? Do que você tá falando? Fernanda responde: Eu não sei o real motivo dessa briga do Mo e do Danilo. Eu acho bom você ir atrás do Paulo e da delegada Marcela e abrir logo o jogo com eles. Uma pessoa tão má como Danilo não tem que ficar solto, Rebeca. Ele precisa pagar por todas as atrocidades que fez. Ao ouvir essas palavras, Rebeca fica pensativa e começa a andar de um lado para o outro. Instantes depois, ela toma uma decisão que poderá gerar a maior reviravolta na trama e decide ir até a delegacia para prestar o seu depoimento. Mais tarde, em outro canto da cidade, Lu, Rico e Ítalo vão atrás de Patty para contar a ela os detalhes da conversa que teve com Bob Wright. Assim que o trio chega no local, a dublê abre a porta e pergunta: O que vocês estão fazendo aqui? Em seguida, o trio entra e começa a detalhar a Patty todos os detalhes do envolvimento de Danilo com Duarte. Horrorizada, Patty começa a se tremer inteira e comenta: Não acredito nisso. Meu Deus! Então quer dizer que o Duarte fingiu ser aquele americano riquíssimo esse tempo todo? Tudo isso pra quê? Pra ajudar o Danilo? Ah, eu não tô acreditando nisso. Isso não pode ficar assim. Em seguida, Lu explica sobre o evento que terá na casa de Bob. E Ítalo avisa: O Duarte prometeu pra mim que irá revelar a sua verdadeira identidade durante a festa. O Danilo tá ferrado. Porém, o que eles não perceberam era que Moa estava ouvindo toda a conversa por trás da porta. Neste momento, ele começa a sentir uma dor de cabeça muito forte e se lembra que Danilo o empurrou do prédio. A partir disso, Moa começa a relembrar dos momentos com Patty e de todo o seu passado. Em seguida, ele vai atrás de Patty e de seus amigos e promete se vingar de Danilo. De que cidade você está assistindo esse vídeo? Clica no botão de gostei e inscreva-se no canal para receber mais vídeos como este. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, basta clicar no vídeo que está aparecendo para você aí na tela. Todo dia depois da novela, tem resumo aqui no canal. E eu estou te esperando.